Existe uma tendência na psicanálise em resgatar mitos gregos conhecidos para embasar a teoria do eu. Não é diferente com Freud resgatando o mito do Édipo-rei para teorizar o complexo de Édipo, ou com Jung abordando o matricídio da Clitemnestra para falar sobre o complexo de Electra. Dentre esses complexos que retomam mitos gregos, o mais conhecido com certeza é o complexo narcísico, o complexo do narcisismo abordado por Freud. O complexo do narcisismo, na verdade, existe um senso comum muito pejorativo sobre o que é narcisismo de fato. Freud usa da alegoria de Narciso para pontuar que o narcisismo, ou como ele chama de narcisismo primário, é aquela fase essencial na vida da criança em primeira infância, onde ela descobre a autoidentificação. E ele aborda o narcisismo como uma das etapas mais importantes dentro do estudo e do reconhecimento do eu. O mito de Narciso é um dos contos mais grandiosos dentro da mitologia grega. Ele aborda sobre o excesso de identificação, a descoberta do eu, esse excesso do ego. Narciso é uma figura de extrema beleza, de excepcional beleza, filho da ninfa Liríope, que ao se deparar pela primeira vez com seu reflexo no rio, acaba perecendo às margens de tanta admiração por si mesmo. Quando Nelson Rodrigues, em A Sombra das Chuteiras Imortais, fala que descreve o povo brasileiro como um povo de narcisismo às avessas, que cospe sobre a própria imagem, ele está subvertendo toda a grandiosidade do mito e da psicanálise freudiana. Narcisismo às avessas é sobre justamente a inversão de todo o excesso que existe no mito para a miséria. Então, o brasileiro é um povo que falta se olhar no espelho, faltam-se espelhos para o povo brasileiro. Acaba que o Nelson Rodrigues vai usar essa denominação de Narciso às avessas para introduzir a sua teoria do viralatismo. Ser narciso às avessas ou ter o complexo de vira-lata não é sobre não ter imagem, é sobre não olhar o reflexo dessa imagem. Dito isso, o povo brasileiro é das nações com maior potencial de produção, seja artístico ou cultural, mas que não consegue enxergar isso, devido a uma baixa estima nacional. Então, o narcisismo não é só esse fenômeno psicanalítico. A sua falta em específico, na verdade, simboliza uma subsistência cultural que pode acarretar imperialismos. É sobre isso que eu abordo nessa matéria. Se chama Narciso às avessas do imperialismo na América Latina. É como se existisse um vácuo na formação da primeira infância da pátria. Quando o brasileiro pula esse processo psicanalítico de identificação do eu, ele constrói sua imagem a partir do outro. E é assim que abrem-se brechas para o imperialismo. Seja na desvalorização do cinema nacional, seja na não identificação de uma cultura musical própria, seja numa formação econômico-política que sobrevive a partir da alimentação da superpotência. É assim que se instauram essas pequenas evidências de baixa estima nacional. Essa tendência também, chamada de bovarismo, o bovarismo brasileiro, é sobre uma nação que, como eu disse, constrói a sua imagem a partir da inveja da outra. É sobre olhar para a grama do vizinho que está sempre mais verde que a nossa. O povo brasileiro, a nação brasileira tem se tornado cada vez mais bovárico. Isso expressa a partir da linguagem também. Quando a gente resgata termos de outras nações, termos principalmente em inglês, tanto nos ciclos acadêmicos, que ganham maior legitimidade quando uma teoria é posta em inglês, tanto no ciclo midiático. A própria onda dos termos em inglês, o gag ou cringe, eles podem expressar justamente esse letramento linguístico que não vem da nossa nação, que vem de uma cultura, de uma bagagem cultural exterior. Dito isso, esses fenômenos psicanalíticos, sociais, psicológicos, seja no viralatismo, no narcisismo às avessas, no bovarismo, todos eles se resumem a uma palavra-chave, que é a baixa estima nacional. Então, quando Oswald de Andrade fala no Manifesto Antropofágico que existe uma importação de consciência enlatada, ele não mente. Mas o brasileiro não sobrevive apenas de consciência enlatada. O brasileiro produz e produz muito. O que tanto afeta o nosso país é justamente essa falta de visão sobre isso. Tá muito ligado a uma brecha que fica nessa primeira infância, nesse surgimento do país. São sobre essas ideias, são as ideias centrais que eu abordo nessa matéria.